é assim, com muita vivência na vida real, porque eu trabalho em hospital com pacientes que também vão sair, com pacientes que estão morrendo, como psicólogo hospitalar. E eu escuto muito, não chore não, vai passar, vai ficar tudo bem. Como um médico já disse para a mãe, mãe, não se preocupe não, sua filha morreu, mas você é jovem, depois você faz outro. Um pediatra disse isso para uma mãe, em luto. E dentre outros e outros absurdos que a gente escuta, às vezes a gente não sabe lidar com as emoções. A gente não consegue lidar com as nossas próprias emoções, com quem dirá com a dos outros. Então, às vezes, é mais fácil eu dizer, não sinta. Só que eu digo não sinta de várias formas. Engula o choro, deixe de show. Se chorar, não vai mais. Se gritar, eu não estou te escutando. Mas tá, você não está dizendo? Então você já está escutando. E aí a gente reflete a importância da gente ouvir, acolher, compreender e ensinar de forma assertiva e autêntica, que não significa concordar. Concordar seria a mãe dos meninos terem dito, teve vontade de quebrar o ossinho dele, amanhã de manhã chegue lá e quebre a cara dele. Né? É uma forma de concordar. Reprimir seria, que absurdo, você sentiu raiva, isso é um absurdo, tá errado, tarará, e reprimiu o menino. Ela acolheu, ela refletiu, e ele foi chegando à conclusão que tinha outra forma de se afastar e ver outras maneiras de lidar com aquilo. Diante disso, a gente entende que a comunicação não violenta, ela pode começar desde a primeira infância, desde pequenininho. Quando a gente entra num diálogo com a criança e pergunta como você está se sentindo. Quer falar um pouco sobre esse sentimento? Né? E assim, André, e sempre a gente vai ter sucesso? Não, é um exercício. Uma vez eu disse para o meu sobrinho, na época com 6 anos, hoje com 7, que estava com muita raiva de mim. Ele disse, estou muito chateado com você, eu não gosto mais de você. E aí minha mãe pontuou para ele, Luca, titio, fica triste, converse com ele. Aí eu fui conversar, né? O que foi que aconteceu? Porque você ficou muito chateado. E aí ele estava simplesmente chateado, por quê? Ele estava correndo, imagina um parque da Jaqueira, só que é lá em Belo Horizonte, e é a Praça da Liberdade. Só que não é um parque da Jaqueira, porque o parque da Jaqueira ele tem grade. A Praça da Liberdade não tem grade. Então, se ele sair por qualquer extremidade, tem pista. E eu tava, enquanto ele corria, eu corria atrás dele. Só que ele ficou chateado, porque ele não queria que eu corresse atrás dele, ele queria que eu deixasse ele lá. Só que era véspera de Natal, uma multidão na praça. Qual a possibilidade de eu deixar uma criança de 6 anos correndo numa praça véspera de Natal? Nenhuma. E eu continuei correndo atrás dele. Só que ele ficou muito chateado comigo. Quando eu fui conversar com ele, tentando fazer as pazes, eu perguntei por que ele tinha ficado chateado. Aí ele disse que ele não ia se perder. Aí ele ainda disse uma frase filosófica. Quando eu me perder, eu me acho. Ele disse isso para mim, com 6 anos. Titio, quando eu me perder, eu me acho. Aí eu percebi que ele estava triste porque eu não tinha confiado nele. Que eu não confiei na cabeça dele que ele é capaz de não se perder. Aí eu fui tentar explicar para ele. Eu sei que você não vai se perder, que você não quer se perder. Titio confia em você. Mas Titio estava cuidando de você, porque tinha muita gente, tal, não sei o que lá, não. Mas olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que você entendeu, eu imagino que você entendeu que eu não estava confiando em você, e eu lhe peço desculpa por isso. Mas saiba que Titio confia em você, e Titio estava cuidando de você. Eu lhe peço desculpa, tá tudo entendido, vamos fazer as pazes? Aí ele disse, nem pensar. Então... nada feito, não foi momento de fazer as pazes ali. Aí eu preciso dizer, vai fazer pronto e acabou-se, porque eu sou seu tio e quem manda é você? Não. Respeitei o espaço dele, o tempo dele. Não deu 5 minutos, a gente estava em casa. Não deu 10 minutos, ele estava sentado lá no tapete de brincadeira dele e me chamou para brincar com ele. E hoje eu tenho e construo cada vez mais essa relação com meus sobrinhos. O de 1 ano a gente ainda não tem muito diálogo, porque ele ainda não fala, mas o de 7 anos... eu dialogo com ele. Quando eu fico triste com alguma coisa, eu digo. Quando eu percebo que ele está
chateado e triste, ao invés de eu dizer, para, senão a gente não vai brincar mais, eu pergunto, o que você está sentindo? Quer falar um pouco sobre isso? Por que você está se sentindo assim? Quer desenhar? Quer desenhar o que está sentindo? Então, a gente vai dialogando. A questão é que, infelizmente, às vezes parece que na nossa cultura, e eu vou falar nossa cultura porque eu não sei como é nos outros países, mas imagino que seja assim também, a gente pensa que criança é um objeto de propriedade dos pais. E a gente esquece que criança é um ser humano. É um ser sujeito de direitos e deveres, que precisa de limites, sim. Que precisa de amor, sim. Que amor também é colocar limite. Que amor também é dizer não. Mas que tem as formas de se dizer. E aí, eu trago, antes de entrar nos exemplos também mais práticos sobre o livro, que eu vou falar já já, esse é o livro base da comunicação não violenta, que é o livro do Marshall Rosenberg, que aí eu digo logo, o título dele está colocado como Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Mas o livro, em inglês, na verdade, é Comunicação Não Violenta, a linguagem da vida. Então, Marshall não traz um conjunto de técnicas, foi mais uma questão de tradução. Marshall traz elementos, princípios, para a gente ir aplicando a comunicação não violenta, que ele resume em 4 princípios: observação, sentimento, necessidades e pedido. Quando ele fala que, no lugar de a gente julgar, apontar ou generalizar, a gente observe. No lugar de a gente delegar o sentimento para o outro, a gente fale como a gente está se sentindo. No lugar de a gente não reconhecer as nossas necessidades, não entrar em contato com as nossas necessidades, que a gente pare para refletir sobre as nossas necessidades. E no lugar do pedido, e no lugar da ordem, a gente faça o pedido. Porque às vezes a gente não diz um pedido, a gente dá uma ordem. Às vezes a gente não faz um pedido, a gente solta sarcasmo, solta ironia. Vamos aos exemplos que ficam um pouco mais prático também. Vou dar um exemplo com o pai, já que a gente só tem 2 pais aqui. E até Fernando fala muito sobre essa temática dos pais se envolver. Não, tem 3. Acho que Renato é teu marido, é Sara? Renato? Renato Eleutério, não sei. Não, eu acho que é Ruth, minha irmã, mas o aplicativo é do filho, Renato. Tá certo. Então, isso mesmo aí. Ruth é a irmã. Então, vamos lá. Às vezes a gente, sei lá, o pai chega em casa e tá lá, a chuteira na sala do mesmo jeito, o videogame solto na casa, os brinquedos espalhados. Ele já falou assim 695 vezes que não era para fazer isso. Um exemplo de comunicação violenta. Todas as vezes que eu chego em casa é isso, é sempre assim. Você é muito desarrumado, você é muito desorganizado, você é igual ao seu pai, você não tem jeito não. Não aguento mais, cheguei estressada do trabalho, você deixa as coisas desarrumadas, eu não vou falar mais não, essa é a última vez que eu falo, você me estressa mais ainda, meu dia já foi estressante. Alguém faz isso? Vamos ver se a próxima vez você organiza as coisas, porque eu não aguento mais isso. Esse é o exemplo que eu sempre dou com as crianças. Só um parênteses, quando é com relação de namorado, eu sempre gosto de trazer aquele exemplo de se fosse com sua ex, você não tratava assim, né? Agora, quando é comigo, se fosse sua mãe, se fosse sua sogra, você não faz assim. Agora, quando é comigo, né? Aí a gente tem essas comparações extremamente violentas. É a comunicação não violenta. Cansativo, tá? Não estou dizendo que não é, não. Filho, filha, vê só. Observação. Os brinquedos estão num lugar diferente daquele que a gente combinou. A chuteira está num lugar diferente daquele que a gente combinou. O videogame está no chão e não no móvel. Estou observando a situação. Estou narrando uma situação. Se eu tirasse uma foto, qualquer pessoa narraria a mesma situação. Isso é a observação. Eu não estou exercendo juízo de valor. Você é sempre assim, você nunca me ouve, você é mal ouvido, você é igualzinho ao seu pai. Você é igualzinho à sua mãe. Você não tem jeito. Por que você não faz igual ao seu irmão mais velho? Nessas comparações violentas. Sentimento. Eu não vou dizer para a criança que ela me estressa. Eu já cheguei estressada ou estressado do trabalho e você acaba com a minha noite. Nem de noite eu tenho sossego. Você me tira o sossego. Não.
A criança não tira o sossego da gente, não. A gente é que se permite ser tirado o sossego. Porque o sossego é seu. Ah, André, é fácil dizer. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é desafiador, mas o que é que eu quero refletir com isso? Que a gente possa assumir o nosso lugar de responsabilidade. Com isso, eu estou dizendo que o outro não pode fazer o que quiser? Não. Ah, com isso eu vou deixar a criança fazer o que quiser. Com isso eu vou deixar as pessoas serem grossas comigo. Não. É importante a gente botar limite, sim, botar respeito. A questão é, vamos entender aqui esse raciocínio do sentimento. Se eu estou andando no Parque da Jaqueira e um passarinho solta alguma coisa em cima da minha cabeça, eu não tenho o que fazer com isso. Ele soltou. Agora, se eu vou deixar aquela sujeira o dia todinho apodrecer, é uma escolha minha. Se o meu filho desobedece, se o meu filho deixa as coisas arrumado, me chateia. Mas se eu vou tomar aquilo para mim e perder a minha noite, é uma responsabilidade minha. Faz sentido? Se o meu chefe é grosso comigo, isso me entristece, isso me chateia, é importante que eu pontue. Se eu vou perder o meu dia, porque eu vou ficar o dia todo estressado pensando na grosseria do meu chefe, é uma escolha minha. Para finalizar, se eu estou na minha casa e o meu vizinho de porta toca na campainha, é uma escolha dele. Eu não tenho como impedir, ele é vizinho de porta, ele nem vai interfonar, porque é vizinho de porta, não tem nem regra para isso. Mas se eu vou abrir a porta e dizer, entre para jantar comigo, é uma escolha minha. Né? Então, a gente tem escolhas. Marshall traz muito essa reflexão. A atitude do outro, o que o outro faz, ele pode, sim, trazer algum start, mas ele não é a causa. Então, é importante a gente assumir o nosso lugar de sentimento. Como assim, André? Filho, eu estou cansado, eu estou estressado, eu fico triste. Você está falando de você. André, não é quase a mesma coisa, não, é diferente. Veja o peso se eu digo, você me estressa. Não, eu estou estressado. Eu estou triste. Estou falando de mim, em primeira pessoa. Aí eu posso ir para outro ponto, necessidades. Filho, filha, para mim é muito importante uma casa arrumada. Para mim é muito importante que quando a gente combine alguma coisa, a gente possa fazer o nosso combinado. Você está falando das suas necessidades. E por fim, você pode fazer um pedido que talvez tenha que ser repetido 365 vezes, porque a criança está aprendendo, faz parte. Filho, vamos fazer o combinado. Vamos fazer uma estratégia, filho. Vamos pensar. Quando você chega em casa com a chuteira, corre pro banheiro, bota a chuteira na não sei o que lá. Chegou, deixa logo não sei o que lá, vai pro jogo de videogame. Depois do jogo de videogame, vamos treinar, vamos ensaiar, vamos fazer. Aí vai uma vez, duas vezes, três vezes. Aí vai trabalhando com isso a criança. Você faz um pedido, você dá uma orientação, você vai pedir, você vai dar uma diretriz como pai e mãe, mas eu não preciso fazer de uma forma humilhante, ameaçadora. Se você não arrumar da próxima vez, você vai se ver comigo. Aí, às vezes, ele nem se vê com a gente não faz nada, a gente se desmoraliza, a gente cria nessa criança uma crença de eu posso fazer o que eu quiser, porque depois ele não vai fazer nada comigo, e a gente cria uma cultura de ameaça. Eu te respeito por medo, e não por amor, não porque eu entendo que aquilo é bom de se fazer. É importante que a criança entenda que é bom ela fazer aquilo. É importante que a criança entenda que é importante ela agir daquela forma. É importante a gente parar para ouvir essa criança. E não usar dos sarcasmos. O sarcasmo geralmente cai melhor quando eu gosto de dar exemplo com um casal. Se fosse com a sua ex, você não faria isso, né? Quando era com a sua ex, você não sei o que lá. Então, assim, mas também serve com criança. Às vezes a gente faz o sarcasmozinho, a ironia, e isso são formas violentas. Tá claro até aí, pessoal? Tá compreensível. E aí, esse livro, veja, eu não vou nem dizer que eu vou resumir o livro. O livro é muito curto, mas, assim, seria ousado da minha parte dizer que eu vou resumir esse livro. Mas, assim, por favor, de forma não violenta, isso é leitura obrigatória. De forma não violenta, essa é uma leitura desejada para todos os pais. Eu já tinha lido esse livro, eu fui reler antes de fazer esse encontro com vocês. E eu vi, como é rico, eu estou querendo comprar vários exemplares para dar de presente para algumas pessoas. E aí tem algumas coisas que eu quero frisar aqui, que Marshall traz. Um que é uma dinâmica, que aí, veja, eu vou explicar rapidamente a dinâmica, mas não vai dar para a gente fazer.
E quando a gente fizer o nosso curso de comunicação não violenta para pais e ou cuidadores, a gente vai fazer essa dinâmica e eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês estiverem no curso para pais e ou cuidadores, vou deixar aqui que algumas pessoas querem anotar, eu peço que vocês não estraguem a surpresa da dinâmica. Porque a dinâmica precisa ser dinâmica e precisa ser surpresa. Então, mas é o seguinte, vê que interessante. Márcio dava várias oficinas para pais e ele dividia em 2 grupos. E ele dava o mesmo problema para os grupos separados, só que os grupos não sabiam e ele dava orientações diversas. Para o grupo A, resumidamente, ele dizia assim, sei lá, o problema foi com um vizinho e o vizinho te desrespeitou e te tratou assim, fez uma coisa que você não gosta. Para o grupo B, ele dizia a mesma temática, o problema foi com teu filho te desrespeitou, te tratou assim, sei lá, fez uma coisa que tu não gosta. Aí ele dizia para os grupos, né? Sem eles saberem que era esse tema, assim, o mesmo tema, sem saber que quem causou o problema foi o vizinho, o outro quem causou o problema foram as crianças. Aí ele pedia assim, qual a maneira de resolver, né, esses conflitos, cada grupo. Ele se surpreendia que, geralmente, a forma de resolver com as crianças era muito mais violenta do que a forma de resolver com os vizinhos. E aí vamos pensar, você manda seu vizinho facilmente calar a boca? Você manda seu filho? Você diz pro seu vizinho, se ele deixou o cocô do cachorro dele na sua porta, que da próxima vez que ele fizer isso, você vai esfregar a cara dele no cocô? Você diz isso facilmente? Mas quantas vezes a gente não diz isso para as nossas crianças? Tem uma frasezinha que eu uso nas minhas palestras, no meu curso completo, que é assim, é uma tampa de privada e tem assim escrito, se você fizer xixi na tampa da privada, limparei com a sua escova de dentes. Com amor, mamãe. Eu acho ótimo esse exemplo, porque é para a gente fazer essa provocação. Às vezes a gente usa as palavras meu docinho e a gente é mais violento do que se a gente dissesse seu miserável. Não que seu miserável seja bom de dizer. Mas às vezes a gente mata simbolicamente o outro usando palavras de minha florzinha. Se você não parar de chorar agora, né? E a gente é ameaçador. E aí Marshall diz que, aí vê o que ele diz. Depois que lemos todos os diálogos dos 2 grupos, eu pergunto a eles se eles perceberam alguma diferença no grau de respeito e compaixão demonstrado por cada um do grupo. Todas as vezes que ele propôs essa atividade, a comunicação do grupo que trabalhava numa discussão com o filho sempre era percebida como menos respeitosa e menos compassiva. E quando comparada com o grupo que havia trabalhado com outros, por exemplo, um vizinho, era mais respeitosa e mais compassiva. Isso mostra aos 2 grupos de modo doloroso que é muito fácil, veja que forte que Marshall diz, é muito fácil desumanizar alguém pelo simples fato de ver essa pessoa como meu filho. Ele diz que é muito fácil desumanizar. Aí ele traz várias histórias aqui. Aí tem um que eu achei ótimo, que é a criança, o filho dele, cuidando dele. Ele chega de um curso de comunicação não violenta, que ele tinha dado, passado o final de semana todinho, morto de cansado. E os meninos estão brigando na sala. Aí ele disse que fez os elementos, veja como não é um conjunto de textos. Ele disse assim, ele falou como estava se sentindo, ele falou das necessidades dele, ele falou todo o elemento da CNV, observação, sentimentos, necessidade e pedido. Mas ele disse que falou aos gritos. Aí ele disse que quando ele ouve isso, aí ele falou assim para os filhos, quando eu ouço tudo isso que está acontecendo entre vocês, eu fico muito nervoso. Ele falou do sentimento dele. Aí falou, preciso de paz, de sossego, tal. Aí disse para o menino, será que vocês poderiam me dar esse tempo de espaço que eu estou precisando? Só que ele disse que falou tudo isso aos gritos. Vê que sensacional. Como a gente aprende com as crianças. Aí ele diz assim, e ele é o mestre, viu? Marshall Rosenberg, o mestre da comunicação não violenta, tem acabado de sair de um curso de comunicação não violenta, final de semana inteiro, bombando, para paz. E aí ele chega em casa e se depara com isso e grita com os filhos. Eu achei massa porque isso nos aproxima, né, de Marshall, para dizer assim, ó, a gente está em processo de aprendizado e construção. Nunca é tarde para recomeçar.
E se você ainda continua usando a comunicação não violenta, que bom que você está aqui hoje à noite para a gente poder trocar e repensar possibilidades, né? E se você já usa a comunicação não violenta, sempre é tempo de reafirmar, porque eu todo dia estou precisando me reafirmar, porque eu também preciso ser não violento em muitas situações que eu ainda sou violento nas minhas palavras. E aí Marshall diz assim, meu filho mais velho olhou para mim e disse, sensacional, acho que esse menino tinha que ser filho de Marshall, ele disse assim, você quer falar sobre isso? Aí Marshall disse, naquele momento, eu desumanizei o meu filho na minha mente. Eu pensei, como assim? Que graça, vejam só. Um menino de 9 anos tentando ajudar o pai. Ele pensou tudo isso, ele começou a desumanizar o filho dele. Como é que um menino de 9 anos quer me ajudar? Às vezes a gente não é assim, né? Como assim? Eu que sou professor, educador, que trabalha há anos na escola, esse menino desse tamanho quer me ensinar a ensinar? Como assim? Eu que sou pai de 5, aí agora o mais novo quer me ensinar a ser pai? Como assim? Eu que sou pai de gêmeos, eu de trigêmeos, de quase... Esse menino quer me ensinar a ensinar? Ou você, agora meu sobrinho, depois de eu estar com meu menino tudo grande, tu, meu sobrinho, vai querer me ensinar? Às vezes a gente desumaniza as crianças. Aí ele disse que examinou de perto o pensamento dele, viu como desqualificou, né, por causa da idade do filho dele. Só que ele percebeu, né, ele teve essa percepção. E aí ele disse que, talvez por causa do trabalho que ele tinha desenvolvido naquele final de semana, e aí ele disse que algo mostrou o perigo de pensar nas pessoas em termos de rótulos, ao invés de enxergar a sua humanidade. Por exemplo, que ele estava fazendo, só retificando, ele estava fazendo um treinamento na polícia para trabalhar sobre a comunicação não violenta na relação polícia e gangues de rua. Um assunto bem fácil, né? Aí ele disse como a gente é perigoso rotular. Ali são os assassinos, ali são os bandidos, ali são os violentos, ali são as crianças. A gente rotula, isso é coisa de adolescente, adolescente é cheio de chilique, a gente rotula muita coisa, infelizmente. Aí ele disse que percebeu como às vezes a gente tem esse viés de rotular as coisas e de, ao invés de enxergar a humanidade. Aí ele disse assim, em vez de vê-lo como uma criança e pensar, que gracinha, eu enxerguei um ser humano tentando ajudar outro ser humano que sofre. E ele disse em voz alta para o filho, né? Depois dele ter desumanizado o filho, ter pensado um monte de coisa, ele refletiu, ponderou, voltou atrás e disse, sim, eu gostaria de falar a respeito. Lembra que o filho de 9 anos perguntou, você quer falar sobre isso? Ele disse, sim, quero falar. Aí ele disse que os 3 filhos, ele tem 3 filhos, seguiram ele, foram para uma outra sala e ouviram Marshall, que é o pai, enquanto Marshall abriu o coração e os filhos ouviram o pai enquanto ele expressava a dor de tudo aquilo que ele tinha vivenciado naquele final de semana. Não sei exatamente se ele falou do final de semana, do que mas ele expressou a dor dele, ele falou para os filhos dele. E aí ele falou assim, as pessoas podem chegar ao ponto de querer ferir os outros simplesmente porque não foram treinadas para enxergar a humanidade daquele outro ser. Aí ele disse que depois de falar sobre isso com os filhos, durante 45 minutos, ele se sentiu ótimo. Lembra de ter ligado o som e terem dançado como loucos por um tempinho. Então ele reconheceu que ele podia não desumanizar os seus filhos. Ele conversou com seus filhos por 45 minutos e ele depois foi dançar e se divertir com seus filhos. E aí ele foi construindo outra forma de se comunicar não violentamente. Porque é aquele velho ditado, né? Criança vê, criança faz. Ou qual é o mundo que a gente tem plantado e o que é que a gente está regando para as nossas crianças. Então, antes de a gente abrir para o nosso debate, eu vou passar aqui um vídeo, tá? Que tem a ver com isso e que traz bem essa reflexão do que a gente tem conversado e sobre essa mensagem final de criança vê, criança faz, porque, infelizmente, às vezes a gente pensa ainda naquele velho ditado de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, quem manda aqui sou eu. E aí, vamos lá. Vamos ver se eu acerto. Apresentar uma janela.
Aí eu pego o filme, compartilho e vocês me sinalizam. Fernando, abre aí teu microfone só para dizer se o som vai funcionar, por favor. A tela abriu. Eu acho que o som vai chegar agora pra gente. Tá, deixa eu botar o play aqui. Chegou? O vídeo sim, mas o áudio ainda não. Deixa eu botar aqui só rapidinho no meio para ver se. Chegou? O som não, só de Merida aqui latindo, querendo sair para ver Valentina. Eita, e como é que eu faço para compartilhar André, Oi. tu tá com 2 entradas? Calma, deixa eu só sair aqui. Calma, quem tá falando comigo? É Ludmilla, Fui né? eu, Ludmilla. Oi, Ludi, me diz, me ajuda. Se tu tiver com 2 entradas, aí tu vai ter que abrir o microfone desse outro. O que significa estar O com duas ideal- entradas? O ideal era que tu tivesse com, assim, como se fossem 2 contas. Certo. Você entra novamente. Vamos dizer, por o seu aparelho agora. Aí você vai botar a câmera do seu aparelho para você. E esse Certo. acesso que você tá, você vai usar para o vídeo. Tá, mas aí eu posso entrar novamente eu estando aqui com o meu nome, o mesmo nome? Eu acho que pode. Pode sim. Pode. Mas se Pode. quiser, eu tento compartilhar aqui também um vídeo, viu? Tenta aí, tenta aí, Nando, já que tu tem um vídeo. Deixa eu tentar. Porque deixa eu tentar entrar de novo. Deixa eu tentar, Entra. deixa eu tentar entrar 2 vezes, né? Esta chamada está sendo gravada, certo? Tô 2 vezes? Tô. Tá, aí eu vou tentar compartilhar agora, é? Deixa eu desligar o negócio aqui. Estão me ouvindo? Ó, essa microfonia é porque tá com 2 acessos. Aí você vai fechar o microfone desse que você tá falando e abrir o do vídeo. Tá, deixa eu tentar, porque talvez seja porque eu estava com o fone ligado. Será que era isso? Não sei, amigo, tenta, vai. Tá, vou tentar aqui, peraí, de novo. Cadê? Tecnologias. Nando, se tu quiser ir tentando enquanto isso, vai tentando também, porque agora nem o vídeo está aparecendo mais. Quem conseguir primeiro vence. Eu vou conseguir assim que Merida deixar. Ela ouviu Joana chegar do carro, com o carro, aí tá pedindo para ela fora ver Valentina. Eita. Só que Valentina tá dormindo. Sim, entendi. Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela que o vídeo tá abrindo. Agora eu não consigo mais nem sair do vídeo. Tá saindo o som, isso, Nando, só não tá saindo. Tá saindo o som, só não tá saindo a imagem. It looks like rain again today. Dark clouds gather to fill the sky. Já sei o que era, um momentinho. Acho que primeiro eu tenho que compartilhar aqui a tela. A tela inteira. Ah, entendi. Também estou aprendendo. Vamos lá, vai ser agora. Ah, não, foi o som. Agora. Se vai voltar, Nando. Desculpa aí que é um defeito entre a mesa e a cadeira. Pronto.
together and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you like to go to private flight, Daddy? I don't think so. Did you see what I did, George? Go back where you came from. I understand. Go back where you came What's wrong with you, Harry? Criança vê, criança faz. Pronto. Muito reflexivo. Reflexivos. A palestra e o vídeo. Pronto. Essas são... esse vídeo é para a gente trazer esse pensamento final, né, de como a gente quer continuar e como a gente quer recomeçar e como a gente quer cultivar a relação com as nossas crianças, né, e nessa reflexão do vídeo de criança vê, criança faz, né, a criança... Os pais são os espelhos dos seus filhos, né? Uhum. Quem mais aí quer compartilhar alguma coisa? Eu queria saber de você o que resultados negativos a gente tem com essa comunicação, na verdade, a comunicação violenta. Né? A gente vê que, por exemplo, tem amigos da gente que dizem: ah, eu apanhei a vida toda, ah, minha mãe sempre falou comigo gritando, e nem por isso estou matando ninguém, nem por isso sou grosseiro com ninguém. São pessoas normais, são pessoas que tratam as pessoas bem. Então, que resultados realmente negativos a gente tem para a criança, enquanto criança, e depois que ele cresce, né, no futuro? Sim. Muito boa, Sara, sua pergunta. Eu até quero também que quem é pai e mãe possa contribuir e complementar com isso, mas primeiro eu penso que assim, porque deu certo comigo, primeiro que não é regra geral, deu certo comigo vai dar para todo mundo. Segundo deu certo mesmo. Será que o nosso mundo dá tão exemplo para dizer, eu sempre apanhei e agora sou o que sou? Tá, mas sou o que sou como? Nós geração, somos adultos emocionalmente saudáveis, que sabemos lidar com os nossos conflitos, que sabemos lidar com as nossas emoções. Será que somos? Então, são questionamentos que a gente tem que se fazer. E outra coisa, e as marcas emocionais que isso pode deixar? Claro que cada um é cada um, e tem gente que pode apanhar e não, sei lá, lidar com aquilo de uma forma totalmente diferente. Mas quantas pessoas não trazem marcas, né, e feridas porque um dia, sei lá, quando era pequenininho e foi chorar, o pai disse que chorar não era coisa de homem. Pronto. Hoje ele perdeu a mãe e o pai num acidente e ele não chora. Aí ele não expressa emoção. Aí ele guarda porque chorar não é coisa de homem, porque eu não posso chorar, porque não sei o que lá, porque eu aprendi isso. Veja que violência. Aí hoje eu engulo o choro. Aí hoje eu adoeço. Aí hoje eu tenho uma geração o quê? Número 1, né? O Brasil. Se é número 1 ou número 2 de ansiedade, depressão, ideação suicida, suicídio entre jovens. Será que isso não é reflexo de tudo que a gente vem experimentando, né? De uma construção. Então, primeiro, será que deu tão certo? E segundo, as marcas que isso não gera. Porque às vezes as pessoas pensam que não estão permitidas de chorar e de elaborar o seu luto. Chorar, que eu digo, não é necessariamente você tem que se acabar de chorar, sair muitas lágrimas, pouca lágrima. Isso é muito pessoal, cada um sabe a forma de chorar ou de viver o seu luto, mas é viver a sua emoção. É saber que você pode sentir. É saber que se eu estou hoje internado no hospital com Covid, dentro do UTI estou com medo de ser entubado, esse medo é um medo lícito. Não adianta eu dizer, não tenha medo. Eu posso dizer, quer falar sobre o seu medo? Eu posso dizer, quer fazer uma chamada de vídeo para conversar com sua família? Posso dizer, vamos fazer uma técnica de relaxamento para a gente tentar mudar um pouco o foco do pensamento sem negar a realidade?
né? E aí a gente pode, mas a gente sabe que tem esse discurso. Na minha época não era assim, e aí etc, né? Mas eu acho que a nossa geração tem mostrado que talvez esse discurso não está fazendo muito efeito. Mas, pai de verdade, eu acho que você, como pai, também pode ter a sua experiência aí como filho também. Eu concordo com o que Sara falou, que é um discurso muito reproduzido ainda hoje em dia, com essa coisa que eu até fiz uma postagem, eu apanhei e estou vivo até hoje. Não dizendo que isso aconteceu comigo, mas é o que a gente escuta muito na sociedade. Eu apanhei até hoje, estou vivo e não bate ninguém, não sei o quê. Mas é o que você falou, André. Será que essas vidas estão seguras para ter empatia na sociedade? Será que um gestor que grita, que humilha, que maltrata um funcionário, será que ele teve empatia na infância dele? Né? As situações de vida. Então, a gente precisa cuidar da semente para que o futuro seja melhor e a gente não esteja na situação atual que o mundo todo passa. E trazendo para a nossa realidade, eu comecei a praticar comunicação não violenta e me digo que eu sou aprendiz e tem alguns resultados, sim. Como outros dias eu não consigo ter esse resultado, como outros dias eu me sinto frustrado, me sinto cansado, mas muito do que você falou na palestra, eu comecei a praticar e vejo que traz resultados que já aconteceu, que antes eu dizia para a Valentina, ela hoje tem 5 anos, eu dizia assim, desse jeito você me cansa. Eu dizia isso. E quando, hoje é terça, né, eu acho que foi, no sábado foi domingo, ela precisou, a gente colocar ela para dormir, e eu fui colocar ela para dormir porque geralmente ela prefere dormir com Joana, minha esposa, porque Joana conta histórias melhor do que eu. Joana é mais atriz, né, na voz, na interpretação. E nesse dia a Joana estava muito cansada. E eu notei e me posicionei para colocar ela para dormir, que ela já dormiu várias vezes comigo, só que tem dia que eu estou mais cansado e a Joana vai se posiciona. Aí nesse dia eu estava muito cansado. E eu, ao invés de dizer que ela estava me cansando, eu joguei a real. Eu disse, Tina, papai hoje está muito cansado. Eu já tinha contado uma história. Ela conte outra. Aí eu contei a segunda. Na terceira, que ela já estava querendo arrumar situação, eu disse, papai está muito cansado hoje. Você me ajuda? Vamos fechar o olhinho, a gente respira, igual a gente fez naquela vez ouvindo a yoga, que eu já botei para você ouvir. Vamos ver se a gente respira e vai relaxando. Não deu 10 minutos. Quando eu abri o olho assim para ver se ela estava dormindo, ela estava lá apagada. Ou seja, naquele dia funcionou, como já funcionou outras vezes também. Quer tomar banho? Cara, não sei o que, fica naquele stick e puxa. Aí quando eu trago para ela, eu digo, se Tina não tomar banho, Tina vai ficar suja, vai ficar com suorzinho no rosto, vai ficar se coçando, com sujeirinha no corpo. Tu queres isso? Fedendo? Você quer? Ela, não. Aí, ou seja, eu trouxe ela para reflexão. Eu também lendo um livro sobre... eu não lembro o nome do livro agora, mas Joana foi quem me deu, que me apresentou também comunicação não violenta, que eu comecei a trazer isso para a minha realidade e entender até situações adultas ao redor e me entender principalmente. Porque quando eu tive empatia pelo meu sentimento, entender o que eu estava sentindo, né, chegar ao meu limite e eu respeitar isso, e eu tentar verbalizar isso ao redor com sentimentos, é que eu comecei a melhorar, não chegando ao ideal ainda. Eu sou um pai em construção, um ser humano. Mas, na prática, isso funciona, e como você falou, não é todo dia que a gente acerta, mas é possível, sim, a gente mudar gradativamente. E só reforçando o que Sara falou, isso é puramente verdade. Muitas pessoas ainda justificam que, mas eu vivi isso e não morri até hoje, e a gente não precisa repetir isso lá para frente. E só complementando, uma coisa também, Valentina tem 5 anos, e eu peço a vocês que estejam aqui ouvindo, que é uma prática que a gente já exercita aqui em casa, que funciona muito bem. Quando ela está ela tá um pouco irritada, a gente tem um livro aqui em casa que fala de sentimentos e mostra os sentimentos que ela está. Raiva, alegria, tristeza, coisa e tal. E ela aponta nesse livro como é que ela está se sentindo. E já funcionou várias vezes, ela está muito estressada, assim, daquele jeito. Eu já tive momentos de eu perder a cabeça, de reclamar com ela, de gritar, de até empurrar ela um pouco mais forte, não por violência, mas assim, posiciona, fique quieta, com firmeza, né? Não façam mais isso. E quando a gente apresenta esse livro para ela aponta o sentimento que ela está, até com raiva, ela aponta que está com raiva, mas bem tranquila, ela faz, papai, eu estou assim, eu estou com raiva hoje. E já aconteceu dela gritar comigo, ou com Joana,
E em algum momento depois ela, quando a gente não pediu para ela pedir desculpa, e não dá 5 minutos, ela sai do quarto reclamando, não sei o que, quero dormir com você não. Aí Joana, pô, sai do quarto, tudo bem, tudo bem. Aí não dá 5 minutos, eu digo, o que é que aconteceu? Tá acontecendo o que com você e mamãe? Que eu sei que ela tá lá super agitada, né? Ela vai, respira e faz, papai, eu fiz isso, isso e isso, eu coloquei a raiva na frente da alegria. Então, é muito gratificante a gente ouvir isso de uma criança de 5 anos, que por mais que a gente não esteja, não somos pais perfeitos, a gente erra também, a gente tem nosso momento de desapego, acho que fica até um pouco triste em algum momento, em alguma situação, mas na prática é exercitar. Eu digo que com exercício a gente consegue. Só para encurtar, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã, e estou muito feliz com sua palestra, todo mundo está aqui até agora, o coração desse pai fica aquecido, viu? Essa temática é incrível. Conseguiu contemplar, Sara, sua pergunta? Eu quero que mais pessoas falem, mas só para explicar. André, por que tu tem uma girafa atrás de tu? Tu um bicho velho desse. A girafa, ele é o mamífero terrestre com o maior coração do mundo. Logo, ele é o símbolo da comunicação não violenta. Então, a girafa é o animal que representa a CNV. O coração, como uma pessoa já interpretou assim, como a empatia, né? O amor, a compaixão. E esse pescoço longo também traz a reflexão de que a gente possa olhar as situações, os problemas por um outro ângulo, né? Olhar a situação, né? Perceber e refletir sobre a situação. Então, a girafa tem esse simbolismo aí com CNV, né? Pode falar. Rapidinho, é só um complemento. O seguinte, Valentina também, ela sabe que ela precisa chorar quando ela quer. Eu, antes de conhecer a comunicação não violenta, eu já tinha muito isso no meu inconsciente, de eu ver uma criança chorando. Eu via muito isso na rua, em shopping, em qualquer ambiente. Qualquer criança chorava e faz, chore não, chore não, chore não. Dizendo que é besteira o que a criança está sentindo. Então a gente tem a mania socialmente de não dar atenção ao sentimento de quem quer que seja. Uhum. É o que você falou. Quando é um adulto, se o adulto botou o cocô do cachorro ali na frente, você não vai chegar com ele e vai esculhambar o vizinho. Mas a criança você esculhamba pela sua posição, que você falsamente tem aquela hierarquia, né? Falsamente, mas assim, respeito para qualquer idade, qualquer geração. Então, eu antes de conhecer a comunicação não violenta, eu já praticava com Valentina, mesmo tendo meus defeitos também enquanto pai, não sou perfeito, mas ela sabe que pode chorar, e ela já se posiciona quando alguém dizia assim para ela, chore não, que isso vai passar. Ela fazia, não, meu pai disse que eu posso chorar, e eu vou chorar até a dor passar, até eu querer ficar calado. Então, e funciona. E várias vezes que algum familiar chegou para ela, que eu sei que não era maldade, e que não é maldade, a pessoa faz, chore não, no intuito de estancar o choro, achando que o choro é um estado ruim que a pessoa está passando. Uhum. Mas eu digo que na prática, se a criança está chorando, acolha. Eu digo que na prática ela vai se calar até mais rápido. Se a gente tem no nosso inconsciente, não sei, eu acho que o André explica isso melhor do que eu estou trazendo a minha prática de pai. A sociedade entende, o ser humano entende que o choro é tristeza, você não quer ver a pessoa chorando, né? Inconscientemente é isso. Então, quando ela chorava ou ela chora, muitas vezes eu chego para acolher, eu digo, está acontecendo o quê? Me conta o que é que está acontecendo. Não dá 30 segundos, essa menina cala. Ou em outras situações que eu já vi ela chorando e alguém dizia assim, chore não, aí aqui o berreiro se abria. Uhum. Ou seja, quando a gente escuta, a gente acolhe, é mais assertivo. Isso. Aí eu estou trazendo minha realidade e eu acho que isso funciona. Isso. E é como a gente pode ver, né, naquele filme, meu Deus, aquele filme famoso, das emoções, quem me ajuda... Divertidamente. Exatamente, Divertidamente, que é um filme, né, vamos dizer, cientificamente correto, né, eles tiveram cuidado e tal. As emoções, né, as emoções perpassam, a gente lida com isso no dia a dia, só basta a gente ser gente que a gente lida com isso. Às vezes a gente tem uma situação, tem um vídeo que eu passo também nos meus cursos, que a gente vai ver, um dia vocês vão ver, quem quiser pode me pedir depois, mas quando a gente fizer o curso lá para pais, a gente vai passar também, que é sobre empatia, que no mesma situação, tipo, ele mostra assim, uma pessoa subindo a escada rolante e outro descendo.
Aí, sei lá, o que está subindo está com tumor cerebral e irreversível. O que está descendo acabou de descobrir que vai ser pai. Aí ele dizendo assim, como a gente está, como o mundo, a sociedade, a gente está com pessoas vivendo emoções diferentes ao mesmo tempo, junto a gente nem sabe. E como é importante a gente saber que a gente está lidando com pessoas, que as emoções são reais, são concretas. Sei lá no hospital mesmo que eu trabalho, tem hora que eu sou chamado porque o paciente adorou a gente e vai tirar foto com eu venci a Covid-19, e depois eu sou chamado para acolher uma mãe que acabou de perder um filho porque fez porque tentou suicídio e o suicídio foi consumado. Então, assim, lidar com a dor e a alegria, veja, então, assim, dentro de situações, e isso é a vida, né? E a gente pode também ir ensinando isso para as nossas crianças, né? Que elas, uma vez, você teve até uma psicóloga muito boa aqui, muito conhecida, que ela estava dando um exemplo de que ela estava trabalhando com uma criança sobre a questão da raiva. E essa criança, toda vez que ela tinha raiva, ela batia nos colegas da escola. E ela, como psicóloga, foi chamada, trabalhou com a criança, foi trabalhando, tal. Aí, um dia, essa criança teve raiva e destruiu o jardim que tinham construído lá, o jardim das plantinhas que as crianças tinham plantado. Aí ela foi... Só que assim, ela estava trabalhando com essa criança, a criança tinha parado de bater nas crianças, mas nesse dia de raiva ela destruiu o jardim. Aí a psicóloga foi chamada na escola. Aí foi... Mas olha, veja que absurdo, a criança destruiu o jardim da escola, tal. Aí ela até assim, né, disse... Não estou dizendo que não é um absurdo, mas é incrível, vocês só me chamaram para dizer que ela destruiu o jardim. Em nenhum momento vocês me chamaram para dizer que ela nunca mais bateu no coleguinha. Como a gente hiperfoca naquilo que precisa mudar, ou na crítica, e como a gente esquece de validar e reconhecer aquilo que já foi construído. Porque ela não estava dizendo para aquela criança, ok, destrua o jardim da escola toda vez que você tiver raiva. Não, mas ela foi por outro viés. Poxa, que massa, nunca mais você bateu nos seus coleguinhas, que massa, você encontrou outra forma de lidar com a raiva. Vamos pensar sobre essa outra forma. Qual foi a forma? Destruir o jardim. Será que não tem outra forma? Aí, veja, foi trabalhando. Mas, veja, ele já saiu da violência contra uma outra criança. Nesse ataque de raiva, ele destruiu a plantinha. E amanhã ele pode estar fazendo feito o filho de Elisama, que disse que na hora da raiva ele se afastou. Isso é uma construção. Por isso que é muito perigoso quando a gente coloca rótulo, quando às vezes a gente... Os exemplos que eu dei que vocês estavam rindo. Ah, você é muito organizado, você é igual ao seu pai, você é assim, você é assado, você é igual à sua mãe, você é muito bagunceiro. Porque a gente tá titularizando isso para as nossas crianças. A gente, como autoridade, como pessoa de exemplo, como criança vê, criança faz, está dizendo, você é isso. E às vezes a pessoa acredita, eu sou isso porque minha mãe me disse, eu sou isso porque meu pai me disse. Né? Então... Vai moldando o caráter, né? Vai moldando as experiências, vai moldando o caráter, vai moldando a percepção de mundo, né? O que é que me foi ensinado, né? E por aí vai. Ela disse que se eu fizesse isso, ela ia desconectar, mas Ludmila, tu não quer falar nada, não? Não desconecte, não. Você vai dizer, não quero. Se você não quiser. É que ela disse que ela é tímida, mas... Ai, André. Então, assim, de toda a minha experiência, né, pouca, mas já há 12 anos, que a minha filha mais velha fez 12, né, agora, essas técnicas todas, realmente, assim, quando a gente tem elas internalizadas, quando a gente consegue aplicar com a gente, né, quando a gente se conhece bem e sabe os limites da gente, fica mais fácil de a gente aplicar com os filhos da gente. Agora, não adianta nada, né, você saber todas essas técnicas de cor, né, saber que isso é o certo e você não conseguir aplicar consigo mesmo, você não ter essa paciência com você mesmo, com seus erros, com seus, né, você vibrar com seus acertos, você não consegue. Se você não faz isso com você, você não vai conseguir fazer com seu filho. Uhum. E na maternidade, o que eu percebo mais, assim, é pausas, quando você se permite dar pausas, não ter a necessidade de resolver aquele conflito naquele momento, de dizer, ó, eu não estou bem, minha cabeça não está boa para te dar essa resposta agora, deixa eu pensar melhor, depois a gente conversa. E a criança aprende a esperar. Ela aprende, não, filho, eu não posso te dar essa resposta agora porque eu acho que eu vou me arrepender se eu deixar, não estou segura para isso. E isso que o pai de verdade falou, né, de você chamar para real, para mim, assim, é o que mais funciona. É eu chamá-los e dizer,
ó, tipo agora, não estão indo para a escola. Vocês não estão indo porque a gente, papai e mamãe, a gente está muito inseguro de mandá-los por conta Uhum. dos casos que estão altos. A gente sabe que vocês querem muito ir, que vocês estão com muita saudade dos amigos. E Uhum. explica, né? Uhum. Mas assim, tenta trazer, a gente meio que bota, ó, em agosto vocês vão voltar, provavelmente, porque a Uhum. criança, ela vê tudo muito no abstrato, né? Vão Uhum. trazer exemplos mais concretos para Uhum. ela se situar, né? Nunca deixar ela no vácuo, como os adolescentes falam, né? Ai, você me deixou no vácuo. Não, Uhum. nunca deixar. Eles querem muito uma resposta, mas não necessariamente aquela resposta tem que ser a definitiva. Sim, É o que eu tenho aprendido. muito bom. Muito Ai, bom. deixa eu falar isso que Ludmila falou, acho até interessante, isso da gente falar dos sentimentos da gente, que a gente às vezes pensa que não pode, né, com o filho. Tão interessante que ela disse, que fala para os filhos, a gente está muito inseguro, né, e às vezes a gente pensa que enquanto pai e mãe a gente não deve, mas a gente só deve, né, dizer que também sente medo, que também sente raiva, que também sente, né, que esses sentimentos são aceitáveis e são comuns, né, Uhum. os filhos não podem pensar que somos super-heróis e que a gente, né, o exemplo de tudo é perfeito e que a gente também não falha e que a gente Uhum. também não deve pedir desculpas, né? Peraí, filho. E assim, eu achei louvável isso do Ludmilla, porque é isso que eu tento fazer, que eu faço também. Isso é um rímel, meu filho. Pode. E que a gente tem que saber fazer também, né, filho? Ele quer usar o rímel, quem sou eu para dizer que ele não vai, né? É a E mãe na aí, real. é, na Eu lembro, real, eu, né? eu lembro do seu blog. Pois é, e assim, e isso eu acho massa da gente dizer. Eu já perdi, claro, como toda mãe, todo pai, já perdi várias vezes paciência e já briguei, já gritei, mas também já fui lá e pedi desculpa, ó, filho, mamãe fez errado. Eu senti raiva e é normal sentir raiva, mas não é legal gritar. Eu fiz errado por ter gritado com você. Desculpa por ter gritado. Então, isso eu acho que a gente também pode, né, errar e mostrar que tá errado. Mas é isso, eu queria complementar com esses sentimentos, que é isso que a gente não trabalha os sentimentos da gente, né? Que dirá Sim, os dos filhos, né? Então é, exatamente. é uma coisa bem, bem difícil mesmo. Confirmando tudo que vocês disseram, assim, que Ludmila falou, que Sara falou agora, eu só lembro de uma coisa que marcha atrás também, a autoempatia, né, a autocompaixão, né, como diz Brené Brown, a coragem de ser imperfeito, né, como uma vez uma pessoa me ensinou, André, se permite errar tentando acertar, sabe? Tipo, você está tentando acertar, você está buscando acertar, mas se permita, você é humano, acolha que você também não vai saber fazer tudo, que tem momentos que você não vai dar conta, que tem momentos que a demanda está muito grande e você precisa parar, fazer as pausas, né? E você dizer, eu não dou conta disso agora, né? Não consigo. E se perdoar e se acolher, isso é muito importante. A gente exercer isso com a gente, senão a gente fica só de aparência, né? A gente ensina, mas a gente não vive. E a gente, de fato, não consegue viver se a gente também não se permite viver isso para com a gente, né? É aquele ditado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu acho que é isso. E isso se aplica também para a comunicação não violenta, né? Não adianta a gente querer convencer com argumentos, com até ainda é muito praticado a autoridade, né, paterna e materna, aquela coisa de eu sou seu pai, eu sou sua mãe, obedeça isso e acabou-se. Quando era criança, eu via muito minha avó falar assim, já viu o menino pequeno ter querer? Mas eu sei que não era a maldade dela, era querendo se posicionar diante de colocar regras naquele momento, né? Mas eu ainda digo brincando, o menino pequeno tem querer sim, e é o que mais tem, mas assim, no sentido de respeito e conduzir para o que a criança pode fazer naquele momento. E assim, é tão interessante isso, a gente saber respeitar isso, porque assim, vocês falando isso me lembrou, teve uma situação uma vez que eu estava eu estava fazendo uma determinada escola para trabalhar com crianças e adolescentes. E a gente foi fazer uma dinâmica, e a dinâmica era quem consegue fazer. Sabe aquela brincadeira de enrolar papel higiênico na pessoa, para a pessoa ficar toda enrolada, e no menor tempo, quem consegue cobrir mais a pessoa? Mas assim, vocês não têm noção, a gente estava numa escola, no curso, para trabalhar com crianças e adolescentes, simplesmente pegaram uma criança de 9 anos, sem perguntar ela, botaram ela em cima da mesa e começaram a enrolar. Assim, alguém perguntou a essa criança se ela queria brincar disso?
E o pai e a mãe estavam, mas a gente estava tão na gincana que ninguém parou para pensar nisso. Se perguntou à criança, mas peraí, o corpo é dela, porque a gente não pode perguntar, né? Porque porque a gente não deve, a gente deve perguntar, né? Eu vou simplesmente enrolar o papel higiênico. Aí veja como isso é forte, e isso a gente pode estar dando abertura para a criança de tipo assim, se você não dá voz e vez a ela, você de alguma forma pode estar ensinando que qualquer pessoa pode tocar no corpo dela sem autorização dela, né? E olha como isso é sério. Que aí depois o professor da escola quer tocar. Não, não pode. O professor da escola não pode tocar aqui. Né? Então, assim, isso gera vários desdobramentos. A gente tem que pensar que... E aí, se alguém perguntou a essa criança de 9 anos se ela quer brincar disso, se ela quer ficar em pé com o braço reto para a gente cobrir ela de papel higiênico. André, mas é uma besteira. Não, não é uma besteira. É um direito dela não querer brincar. É o corpo dela não querer ser enrolada com papel higiênico. E a gente não percebe isso, às vezes, no dia a dia mesmo, né? Vem uma mãe com uma criança aqui para casa, aí a criança quer levar o brinquedo do menino. Ah, ele pode levar emprestado? Eu vou dizer, pode, claro que pode. Não, eu vou perguntar ao meu filho. Exatamente. Né? Filho, ele pode levar seu brinquedo? Se ele disser não, eu não vou dizer não, tem que emprestar para o menino. Depois eu resolvo com ele aquilo ali. Mas eu tenho que respeitar que ele não quer emprestar. Isso. Então, às vezes, a gente não respeita até esse ponto. Se fosse um colega, a gente respeitaria. Mas o filho, a gente acha que a gente não precisa. Né? Exatamente. Sabe aquela história cheguei na casa sei lá, cheguei com meu filho de 2 anos na casa da tia, da avó, aí a tia quer dar um beijo e o menino não quer. Dê um beijo na sua tia, pare disso. Não limpe o beijo, não. Tem que beijar, tem que dar... Peraí, mas por quê? A criança não quer. Por que você não pode perguntar? Acho que foi com meu sobrinho, uma vez eu perguntei, posso lhe dar um abraço? Ou posso lhe dar um beijo, sei lá, pro meu sobrinho? Acho que foi com ele. Ele disse, não, ok. Mas tem gente que faz, tem que dar assim, vem cá, sou seu tio, sou sua tia, sou seu pai, vem cá, rapaz, me beijar? Então, velho, né? Vai, pai, de verdade. Desculpa, pessoal, que esse assunto me empolga. Qualquer assunto de família me empolga, vocês notam, né? Já aconteceu comigo, com o Valentino e com o Joana, quando a gente vai em casa de familiares ou de amigos, já aconteceu das pessoas quererem rotular a personalidade dela. Se aqui em casa ela dança, ela atua, ela brinca, grita, vira atriz, pula de cima para baixo, aí de repente chega na casa de alguém e faz, ela é tímida. Quando alguém fala com ela que ela não reage, fica na dela. Se o adulto chega na casa de alguém no ambiente de trabalho, já algumas pessoas têm a tendência a ficar mais retraída, percebendo o ambiente até se soltar, né? E já aconteceu isso com ela, e as pessoas têm a tendência de rotular. Eu sinto isso como uma comunicação não violenta. Às vezes eu vou aqui no supermercado com ela do bairro, e as atendentes, as balconistas, são bem gentis, mas assim, elas sem querer praticam uma comunicação violenta. Ela é tímida, Eu digo, não, ela não é tímida. Na hora eu digo, ela não é tímida, porque em casa ela dança, ela brinca, ela pula, e ela está querendo simplesmente ter afinidade com você para poder cumprimentar. Mas assim, eu explico para a Tina, digo, Tina, quando a pessoa lhe cumprimentar, é ideal, eu queria até tirar essa dúvida. Aí em casa eu digo, Tina, quando alguém cumprimentar com você é porque ela gostou, ela queria conversar. Você não é obrigada a ficar sorrindo o tempo todo, mas dá um tchau, um boa tarde, tudo bem. Sim. Tá certo, ela tá certo, papai. E geralmente isso mudou. Mas as pessoas têm a tendência, porque a criança acha que é boneco, que é obrigada a apertar, já sorrir, a falar com ela tem que dar tchau igual uma popstar. Exatamente. E por aí vai. Eu diria mais que isso, você nem precisa dizer isso, porque ela vai copiar você. É verdade. Né? Chega no elevador, a gente faz, filho, dê bom dia, não precisa, você dá bom dia todo dia, ele vai acostumando, ele vai quebrando o gelo e um dia ele dá. Né? Então você não precisa nem ensinar a sua filha vai ser você mais velha. É verdade. O exemplo, né? E hoje, com a aula no colégio que ela estuda, teve a situação de ter esse exercício vocal, de perguntar como é que é o dia, como é que é essa rotina, e ela fala muito mais, até com gente que ela nem conhece. A pessoa fala, oi, tudo bem? Ela, olha, aconteceu isso, não sei o que. Aí é o que Sara falou. Ela realmente vai reproduzindo o que eu já vou fazendo, porque antes as pessoas apontavam e rotulavam. Mas é isso. Valeu. Exatamente. E, pessoal, eu sei que o papo está muito bom, mas, assim, para indo finalizar, porque eu queria também só terminar fazendo uma pergunta, que vai ser bem simples de responder, mas para a gente finalizar também, eu lembrei de uma frase, né, que atribui ela a Carl Jung, mas eu já ouvi dizer que não é, enfim, polêmicas à parte, mas a frase que tem muito a ver com o que eu falei sobre o nome do livro,
sobre a gente não pensar isso como um conjunto de regras fixas, e corroborando com aquilo que Ludmila trouxe, né, que a gente viva isso, né, seja algo que a gente pratique na gente e que a gente espelhe isso para as nossas crianças. E aí Carl Jung diz, né, mais ou menos assim, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, que a gente possa conhecer sobre comunicação não violenta, que a gente possa ler sobre os princípios da CNV, que a gente conheça outras teorias, disciplina positiva, psicologia das emoções, né? Aprender mais sobre as emoções, lidar com as emoções, mas que a gente possa saber que nós somos humanos, gente de verdade, né? E sem super-homem, sem super-mulher, e que a gente pode chorar com o nosso filho, rir com o nosso filho, abraçar o nosso filho, nossa filha, enfim, e andar junto com aquela pessoa. E como Sara bem colocou, às vezes pedindo desculpa, e com aquele pedido de desculpa você está ensinando alguma coisa para o seu filho também. Certo? Então, só para a gente finalizar, eu queria que a gente fechasse com uma palavra, falando como você está se sentindo, não é pensamento, é emoção, neste momento. Eu vou começar. Estou me sentindo muito feliz com essa noite. Eu estou me sentindo muito grato em ver todo mundo aqui partilhando. Estou me sentindo grato também. Foi excelente, André. Estou me sentindo um aprendiz hoje. Estou me sentindo satisfatória. Calma. Estou me sentindo feliz e arrependida. Eu acho que gratidão é a palavra mesmo, né? Estou muito grata, sempre ouvindo essas experiências de vocês todos. Eu sinto alegria de ter aprendido mais um pouco e de confirmar a minha filosofia, né, de vida, ver que a CNV também diz muito disso. Alegria. Eu tô feliz. Tá feliz? Onde é que a gente vai poder ver essa gravação depois para poder assistir de novo? Por favor. Eu vou gravar no YouTube, deixar um link fechado e compartilhar com quem estava aqui. Me pede pelo WhatsApp, pelo que eu mandei o link, pode ser, Carlos? Eu vou pedir a Sara que me passou o link. Na verdade, então passou tá para a joia. Adriana, e com uma corrente aqui, que todo mundo foi um passando para o outro. Então, porque bacana. é muito importante o tema. Tá joia. Eu acabei de deixar também no bate-papo da gente aqui no chat, né? Tanto tá em cima o nome do livro que eu citei, e tem o último que eu mandei, é um link para, se você tem interesse em fazer outros cursos, na verdade, fazer um curso de comunicação não violenta, você preenche esse link, que vai tudo para Fernando, ele vai fazer meio que um banco de dados, porque em breve, se Deus quiser, em junho ainda, a gente vai estar lançando um curso introdutório de comunicação não violenta e um curso para pais. E para pais é pai, mãe, cuidador, cuidadora, professor, professora, quem gosta de criança, tio de escola, qualquer pessoa que Toda trabalhe... parentalidade. Oi? Toda a parentalidade. Exatamente. Vamos fazer uma foto? Todo mundo já falou a palavra que estava sentindo? Não sei se alguém mais quer falar. Alguém mais quer falar? Se todo mundo falou, a gente faz a foto, senão a gente deixa todo mundo falar. Eu acho que sim, eu não lembro a Elidiane ter falado, não lembro. Eu acho que eu falei, estava com o microfone desligado. Ah, foi? Eu me sinto feliz e grata, foi muito bom a construção e o aprendizado. Nossa. Aventuras do JF, eu não lembro ter falado. É pelo nome que estou vendo aqui na tela, que eu não sei se é o nome real. Oi, André. Fernanda, Aventuras do JF, é meu filho. Ah, legal. José Felipe. O sentimento é de gratidão, né, por ter conhecido vocês, que então eu não conhecia. Sara que apresentou para a gente, para mim, para o grupo das mães, né, da Escola dos Meninos. Obrigado, Sara. E aprendiz também, né? Assim, tem muita coisa que eu vejo que eu estou errada, tem muita coisa que eu vejo que eu estou indo no caminho certo. Realmente,
as emoções ultimamente são muito conturbadas, né? Às vezes, inclusive, a gente adulto fica até difícil controlar, imagina as crianças. E nesse momento que a gente está vivendo. Principalmente meu caso, que toda a minha família é em Caruaru, família de pai e de mãe. Então, as crianças e eu, a gente está muito afastado, né, de todo mundo. Um ano nessa vida, mas é isso, é aprendendo a cada dia e sempre ouvindo profissionais, né, pais, que eu acho que é uma troca muito valiosa, essa uma experiência com pais, com mães, com tias, com avós, eu gosto muito disso. E a gente vai tentando aprender mesmo a cada dia, colocando em prática, ouvindo mais as crianças, né, que elas precisam ser ouvidas, e muito. E vamos embora, vamos em frente, quero acompanhar mais vocês aí, que eu sei que eu vou aprender muito. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Se puder, abrir a câmera para a gente fazer foto. Quem puder. Quem Se não puder, a gente também entende. Eu vou tirar aqui, vice, Fernando. Eu vou fazer um print aqui. É melhor, é? Então tá. Não, tanto faz, você escolhe. Eu só estou vendo quantas pessoas tem na sala para colocar o layout aqui. É isso mesmo, acho que todo mundo está na tela. Vamos lá, olhando para a câmera preferencialmente. 3, 2, 1, X. Deixa eu só ver aqui se pegou. Pegou todo mundo sorrindo. Fica aí nessa mesma posição, porque eu vou tirar aqui para pegar os livros também. Eu sou desses, blogueirinho. Vai, calma. Olhando para a câmera. Deixa eu ver se pegou. Pô, massa, saiu até minha girafa. Pronto. Pessoal, quem quiser a foto é só pedir pelo WhatsApp da inscrição que eu mando. Pessoal, gratidão de verdade, primeiramente ao convite, né, de Fernando, a partir desse projeto da Prefeitura do Recife, né, dessa semana. Amanhã, se alguém for da área de saúde e quiser saber um pouquinho mais ainda sobre CNV, eu vou estar falando para a Sociedade Pernambucana de Cardiologia, vai ter um debate, uma mesa redonda sobre espiritualidade, e me botaram para falar de CNV no meio lá da espiritualidade, e vai ter uns casos clínicos, mas aí só realmente vão permitir para a área do pessoal da saúde, né? Quem for da saúde quiser, pode divulgar para seus amigos e amigas, e fica ligado aí, né? Entra nesse link que eu mandei, diz seu interesse, para em breve a gente está te avisando desse curso, e gratidão por a gente ter tido essa troca, de poder aprendermos juntos e também ouvir vocês, né? Porque eu também estou aprendendo aqui com cada um de vocês, e é muito bom, né, eu ver também toda essa teoria sendo vivenciada por tantas mães e tantos pais, né, e com tantas pessoas que querem também praticar isso e estão buscando. Então, é muito, muito satisfatório, e eu agradeço de verdade. Então, é isso aí. Boa noite a todo mundo. E, não sei, encerra aí, Fernando, tu que é o dono aí. Eu só quero encerrar dando boa noite, bem rapidinho, agradecer a cada vida aqui presente, agradecer à Prefeitura do Recife pelo convite da gente fazer extensão desse evento da Semana do Bebê, que é um evento deles junto à Unicef. E aqui o evento nosso tem um apoio, só para reforçar, o Colégio Dom, Grow Rap e a WM Engenharia. E como eu já tinha dito a você desde o início, agradecer a André Conte, que somou demais a nossa iniciativa, que aprendemos muito e vamos multiplicar isso na sociedade. E é isso que o coração desse pai aqui aquece, porque a gente vê dias mais leves e mais empáticos lá na frente. A Adriana levantou a mão, acho que ela quer falar. Pode falar. Foi sem querer, mas aproveitando. Nada é por acaso. Até uma próxima oportunidade. Eu gostei muito da apresentação do tema. Acho que foi enriquecedor para mim como mãe, né? Eu realmente refleti bastante, vi pontos que eu preciso melhorar, né? E assim é até inspirador assim escutar casos de pessoas que também passam pelas mesmas coisas que eu estou passando e assim agem de forma diferente, né? Então Sim. São pontos para refletir e melhorar. A gente tem todo o tempo do mundo, só precisa a gente querer. Exatamente. E a gente mandou aí no chat também, eu e Fernando, nosso Instagram, você pode seguir a gente, porque a gente está sempre divulgando o blog de Fernando, para a gente estar sempre divulgando quando tiver os eventos também, e sobre paternidade, sobre CNV, tá joia?
Galera, é isso. Beijo no coração de todo mundo. Gratidão e boa noite. Amanhã tem mais, o mesmo link. Um abraço a todo mundo.